Olá, gente do canal Ivan Salles. Esperamos que estejam todos bem. Passando por aqui para dar continuidade na entrevista com a Ellen, no quadro Filhos do Coração. Não sem antes fazer aqueles pedidos básicos de vocês nos darem um like, se possível, se gostou da história, tocar nesse botãozinho vermelho aqui de inscreva-se e ativando as notificações para cada vídeo novo vocês serem avisados. Vamos dar continuidade à nossa entrevista. Um beijo no coração de cada um e um abraço a todos. Ellen, nos fala como é a relação sua com os seus pais. Como é ser filho, ser filha, né? De pais separados. Nos fala como é essa relação sua com seus pais. Em relação à convivência com os meus pais, né? Como é que é a minha relação com eles? Quando eu era pequena, eu era mais próxima do meu pai, porque ele me adulava, né? Passava a mão na minha cabeça, me dava tudo que eu queria. E criança gosta disso, né? Eu gosto de ser mimada, então eu era muito mimada por ele. Então eu gostava mais dele, né? Isso quando eu era bem menor, bem pequena. E aí minha mãe já sempre foi mais pulso firme, né? O que é o correto. Sabia dizer não quando necessário. Sempre foi responsável em relação a isso, né? A minha questão, ela tinha mais compromisso, enfim. E aí, quando eu cresci, eu fui me apegando mais à minha mãe. Meu pai parou de me mimar, né? Porque eu já não era mais uma criança, comecei a virar uma adolescente, então ele não me mimava mais como antes. E eu fui percebendo que ele não era essa pessoa maravilhosa que eu achava que ele era. A gente começou a ter muitos desavenças dentro de casa, muitas discussões, eu e ele. A gente não se dava bem, todo dia a gente brigava dentro de casa, então a relação era muito ruim e a minha mãe ficava entre a gente, assim, no meio de nós dois, né? Ela não escolhia um lado porque ela gostava de nós dois e ela só queria que a gente parasse, né? Mas não tinha condição. Conviver juntos era uma coisa muito difícil, era um esforço e não é para ser, né? Conviver em família em harmonia não é para ser uma coisa trabalhosa, uma coisa que tem que se esforçar para isso. E era o caso, né? Então, uma coisa muito cansativa. E eu lembro que quando a minha mãe disse que ia separar dele, eu apoiei muito, porque eu não gostava dele. Eu não via ele mais como um pai, né? Não tinha amor por ele, né? Eu respeitava, mas não amava. E aí eu comecei a ficar bem mais próxima da minha mãe, comecei a virar a melhor amiga dela. Até hoje ela é minha melhor amiga. Eu conto tudo pra ela, não tem nada que eu não conte pra minha mãe. E a gente conversa sobre tudo mesmo abertamente, porque a gente tem essa intimidade, a gente tem essa abertura e essa coisa assim, bem amizade mesmo, né? E a gente ri, e ela me aconselha, eu aconselho ela. Enfim, quando eles se separaram, foi um alívio para mim, mas eu vi que ela ficou muito triste, ela ficou muito deprimida. E aí eu passei um tempo querendo que tudo voltasse a ser como era antes, quando eu era pequena, né? Que a gente era uma família feliz, que meus pais eram juntos. E aí eu comecei a passar por uma fase também de que eu queria que minha mãe fosse feliz, mas o meu pai dentro de casa, eu não ia me sentir feliz, então eu estava disposta a abrir mão dessa minha felicidade pela felicidade da minha mãe, que eu não queria ver ela sofrer. Mas meu pai também não queria mais voltar. Aí foi um período muito complicado essa questão dessa separação. Mas hoje em dia eu vejo que a minha mãe já aceita mais, já está bem com isso. E por ela estar bem, eu também estou bem, né? E meu pai já está com outra, já está namorando com outra mulher, já mora assim em outro bairro, né? Vizinho nosso, mas em outro bairro. E ele vem muito pouco aqui. Ele vem, ele só passa mesmo, fala e sai. Eu não passo fim de semana com ele e também não me faz falta. Depois que eu cresci, eu não tinha mais esses momentos, então, esses momentos com meu pai, então não foi uma coisa que me faltou muito, assim, né?
porque eu já era acostumada a essa situação de ser afastada dele. Sempre fui muito afastada. A partir do momento que eu comecei a crescer e entrei na pré-adolescência, comecei a me afastar mesmo e comecei a ficar mais próxima da minha mãe. Então, eu sempre costumo dizer que minha mãe é minha mãe e meu pai. Minha mãe sempre foi mãe e pai para mim, e meu pai, ele era o financeiro, né? Ele nunca deixou faltar nada, graças a Deus, nunca agrediu minha mãe. A gente já chegou a se agredir, eu e ele, né? Assim, no meio das brigas, a gente partia um pra cima do outro. Mas, enfim, em relação a marido, ele sempre foi um ótimo marido. Minha mãe, não tenho o que reclamar dele, mas eu tenho, né? E ele sempre trabalhou muito para sustentar a casa, para não deixar faltar nada, não deixar faltar comida, mas em compensação ele foi, por outro lado, muito ausente, né? Como pai mesmo. E depois de ser ausente, ainda passou a ser, enfim, muito estressado, muito grosso. E eu não comecei a gostar desse jeito dele, sempre respondia. E aí a gente começava a discutir, né? Porque era uma coisa bem diferente. Era assim, era como se fosse fogo e gasolina, nós dois, né? Então era uma coisa que não dava pra conviver mesmo. Não tinha como ficar em paz. Todo dia tinha uma briga por alguma coisa, né? Mas enfim, passou essa fase. Uma fase bem difícil, que eu não gostava de ficar em casa por causa dele mesmo. Mas hoje em dia, só eu e minha mãe, tudo perfeito. Eu amo muito, pra mim tá perfeito, assim, só eu e ela. Não faço questão da presença dele, porque ele nunca passou muito essa imagem, né, de presente. Então, eu já, meio que desde pequena, já cresci acostumada com essa questão, né, de só ter mãe pra tudo, o tempo todo. Enfim. E hoje em dia somos como irmãs. Eu e minha mãe somos como irmãs. Ela é tudo pra mim. Tudo, tudo. Eu não sei o que eu faria sem ela. Não sei como eu viveria sem ela. Assim, eu posso perder tudo, tudo na vida eu posso perder. Mas a minha mãe, se eu perder, eu não sobrevivo. É a única coisa que eu sei que eu não conseguiria perder. É a minha mãe, que ela é meu tudo. Bom, agora dando continuidade, é o seguinte: você é filha do coração. Você sabe, eu sei que você sabe, você já nos falou, sua mãe falou. Como foi descobrir ser filha do coração? E em que idade você teve a certeza, o discernimento que é filha do coração e que foi desejada por isso? Nos fala sobre ser filha do coração e como você se sente. Como foi pra mim descobrir que eu era adotada, né? Então, eu tinha por volta de 3, 4 anos quando eu comecei a comentar, assim, que meus primos nasceram da barriga das minhas titias e que eu nasci da barriga da mamãe. E aí minha mãe começou a me corrigir, né? Dizendo que não, você não nasceu da barriga da mamãe, você nasceu da barriga de outra mulher, de outra mamãe. E aí eu fui perguntando, né? E a senhora conhece essa mamãe? Ela, não, eu não conheço, não sei quem é, né? Porque a história que nos contaram, né? Eu sei tanto quanto ela. Foi a moça que me pegou dos braços da minha mãe biológica e me entregou para minha mãe adotiva, que fez a ponte, né? Então, ela que contou essa história pra gente. O que a gente sabe é que a minha mãe biológica era muito pobre, não tinha condição de ter filho. E já tinha um filho e a família dela que criava. E a família dela disse que não ia criar outra criança se ela tivesse. E ela me teve. E assim, ela passava muito, a família dela passava muita dificuldade mesmo. Era pobre mesmo, sabe? Então, eu fui dada para adoção com 2 dias, depois passei, fiquei no hospital. Essa mulher que conhecia as duas, né? Conhece a minha mãe biológica, conhece minha mãe de coração, me pegou, me ofereceu para minha mãe. E minha mãe aceitou na hora, porque ela estava há anos, né, esperando por mim, me desejando, pedindo a Deus, planejando tudo, estudando como é que
cuida de uma criança, né? Como é que é ser mãe. Então, é uma coisa que ela se preparou durante anos, né? Foi para me receber. E ela não deixou de pedir nenhum momento, nenhum dia. Ela disse que todas as noites ela pedia. Então, foi uma coisa que realmente ela desejou do fundo do coração, né? Então, eu cheguei e a minha mãe, eu creio que a minha mãe biológica não queria, né, que eu soubesse da identidade dela, porque a moça que me pegou de um braço e me entregou para outro braço não quis dar nenhuma informação sobre quem ela era, onde ela morava, como ela se chamava, enfim. Então é isso. Foi assim que eu descobri, bem nova, bem cedo. E pra mim sempre foi assim muito prazeroso, porque eu fui escolhida, eu fui desejada, né? Eu não fui assim, eu posso ter sido um acidente para minha mãe biológica ou posso não ter sido desejada por ela, pela família dela, mas pela minha mãe de coração, pela minha mãe que me criou, minha mãe, né, de verdade, eu fui sim desejada. E eu conheço muitos dos meus amigos, eles não foram planejados, eles nasceram por acidente realmente. Então, eu sinto assim um privilégio de saber, de ter a certeza que esperaram por mim, que me pediram a Deus todos os dias durante anos. E isso me faz ter a certeza de que eu sou amada. Então, para mim nunca foi um problema para mim, pelo contrário, sempre foi uma das melhores coisas da minha vida essa jornada, é uma sensação incrível. É incrível. Porque eu sei que eu fui realmente que eu era pra estar aqui, né? Que eu tô aqui porque me pediram, me desejaram e é aqui que eu tenho que estar, aqui que é meu lugar, sabe? E é isso, sempre foi maravilhoso pra mim ser adotada. Não tenho o que dizer de negativo em relação a isso. É tudo só coisas boas, sabe? E eu costumo dizer que a moça que me teve foi só a mulher que me gerou, a mulher que me deu a luz. Mas a minha mãe é a minha mãe mesmo. A minha mãe é quem me criou desde os 2 dias de vida. Quem sempre se esforçou, quem estudou, quem se preparou para ser mãe. E foi a melhor mãe de muitas mães de primeira viagem, a melhor mãe do mundo. Para mim, a minha mãe é a melhor mãe que existe. Não poderia ser melhor do que isso. Eu amo ela, ela é meu mundo.